Graça e paz, amados irmãos, amigos que nos assistem através do YouTube. Louvado seja o nome do Senhor que nos dá essa oportunidade de estudarmos a sua palavra, mesmo nesses momentos difíceis em que estamos em distanciamento social, proibições com relação a cultos, mas aprove ao Senhor nos conceder esse momento aqui, mesmo de forma virtual. Lembrando de um último aviso a respeito do curso de liderança, que o Conselho tem preparado para proporcionar aqui à nossa Igreja Presbiteriana Betel. Esse curso era para ter iniciado no dia 10, o sábado 10 deste mês, mas devido ao decreto estadual, proibindo as igrejas de abrirem para cultos e assim também as demais reuniões, foi adiado. Então, a previsão é que no sábado, sem ser esse próximo sábado, no dia 24, que seria, sem ser esse sábado, o sábado que vem, iniciarmos o curso de liderança. Será ministrado de forma presencial aqui na Igreja Presbiteriana Betel. Será das 4 horas até as 6h30, com intervalinho ali no meio, E assim toda a igreja é convidada, principalmente os presbíteros, os diáconos e também as lideranças de sociedade interna e também a escola dominical, Todas as lideranças assim da igreja também estão convidadas a participarem deste curso, mas ela é aberta para toda a igreja. Se Deus quiser, então, dia 24 deste mês, nós iremos iniciar este curso de liderança aqui na Igreja Presbiteriana Betel. Hoje, nós iremos finalizar o programa que tínhamos para o curso de discipulado aqui da Igreja Presbiteriana Betel, também devido às proibições daqui do estado de São Paulo, de tanto culto quanto de reuniões também, nós tivemos que adiar alguns estudos. Era para a gente ter terminado já há algumas semanas atrás. Mas hoje nós iremos, então, estudar a última parte desse programa de discipuladores aqui da Igreja Presbiteriana Betel. Então, o nosso estudo de hoje ele vai falar sobre discipulado relevante. Essa igreja que está no fundo, ela é uma dos templos da Igreja Reformada da Holanda. Então, ela não é igreja católica, não. É uma igreja reformada da Holanda, um dos templos dela. Gostaria, então, de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Vamos ler do versículo 20 até o versículo de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículos 20 até o 31, assim diz a palavra do Senhor. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberavam entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara
e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e daí o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Irmãos, algo que nós devemos refletir aí é que aqueles que desejam desenvolver o discipulado de forma relevante devem olhar sempre para a vida e o ministério de Jesus. Jesus, ele sempre foi o principal, não simplesmente homens. Existem muitos outros homens que a vida deles nos inspira também, mas Jesus sempre ele deve ser o grande foco. Devemos imitar também o exemplo inspirador de homens e mulheres que nas páginas das Escrituras e nas páginas da história da igreja tornaram-se verdadeiros exemplos para a nossa caminhada de fé como membros do corpo de Cristo. E realmente nós vemos várias pessoas que são grandes exemplos, né? Grandes exemplos de crentes, grandes exemplos de pessoas que fizeram diferença, principalmente naquela igreja que estava iniciando ali em Jerusalém. Nós vemos tantas, por exemplo, o próprio Felipe, né, o diácono Felipe, pregando o evangelho ali em Samaria, depois ele pregando ao etíope, depois sendo levado para outros lugares para pregar o evangelho. São tantas pessoas, né, que realmente fazem a diferença. Vemos, por exemplo, a vida de Paulo, a própria vida de Barnabé, e principalmente o Barnabé, que nós iremos verificar um pouquinho mais a fundo esse grande exemplo, não somente de crente, mas de uma pessoa que fez muita diferença na igreja. E uma das grandes diferenças que ele fez na igreja, além de pregar o evangelho como missionário, foi aquilo que ele fez com Saulo, que posteriormente se tornou o apóstolo Paulo. Em Hebreus 13, versículo de número 7, ele diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Nós, por exemplo, o pastor agora citou o nosso irmão presbítero Adnir, que faleceu. São homens que também servem como grandes exemplos na nossa vida, né? Como nós falamos aí a respeito de tantos pastores também, que estiveram, por exemplo, aqui em São José dos Campos, como o reverendo Miguel Orlando. São tantos homens que realmente trabalharam para o Senhor e fizeram diferença também no nosso meio. E aqui esse texto ele fala a respeito disso, de lembrar desses guias, dessas pessoas, dos pais da fé. Cada um de nós temos um pai na fé, né? E podemos ver através do testemunho que eles deram a nós, né? E assim Jesus Cristo ele entrando nas nossas vidas através, né, da pregação dessas pessoas, né, os quais pregaram a palavra de Deus a cada um de nós. Ele fala a respeito de imitar a fé que eles tiveram. Assim, nós devemos sempre ter em mente, principalmente aquelas pessoas que também nos trouxeram a palavra de Deus, que foram vasos na mão do Senhor, para que nós tivéssemos o conhecimento. E ali o Espírito Santo, usando essas pessoas, hoje nós podemos dizer que somos crentes em Cristo Jesus. A obra é do Espírito? E o Espírito Santo usou essas pessoas. Devemos sempre lembrar e seguir esses exemplos. E a palavra de Deus, ela dá muitos exemplos que nós devemos também seguir. Nós devemos lembrar que o autor por trás de tudo isso sempre é o Senhor Jesus, sempre é o Senhor Deus. Afinal, se
A gente muitas vezes fala de tantos heróis da fé, por exemplo, como Davi e tantos outros, mas nós devemos lembrar que o grande herói ali, na verdade, é o próprio Senhor. Na verdade, o mérito de Davi ser o que ele foi e fazer o que ele fez, o mérito não estava em Davi. Davi colaborou, sim, colaborou, mas o mérito não está em Davi. O mérito, por exemplo, não está em Abraão, mas está naquele que chamou Abraão. Então, assim, quando nós colocamos algumas figuras, elas servem como exemplo para nós, sim, mas nós devemos lembrar a maior figura. A maior figura que está por trás desses homens, que é o próprio Espírito Santo, que é o Senhor Jesus também como o grande exemplo para cada um de nós. Vejamos então aqui um pequeno vídeo que vai falar sobre a igreja missional, que é muito importante para nós. Uma igreja missional é uma igreja em que o que acontece de segunda a sábado é imensamente mais importante do que o que acontece de domingo. Domingo é o momento em que pessoas são treinadas e desafiadas. De segunda a sábado se dá a missão. Uma igreja missional é aquela comunidade que entende a sua vocação e o seu chamado. Ela não entende que é um fim em si mesmo, mas ela compreende o seu chamado e a sua relevância diante da sociedade, principalmente daqueles que não conhecem do Evangelho e do amor de Deus. Missional é aquela que compreende o seu lugar dentro do processo de redenção de Deus dentro da história. Uma igreja que se vê não apenas como um povo que foi alcançado para a salvação, mas um povo que participa do próprio processo da história da salvação no mundo. Uma igreja missional é aquela que reconhece que, sobretudo, Deus é um ser missionário, um Deus que está o tempo todo voltado para implementar o seu reino na face da terra. E a igreja missional é aquela que compreende isso e se engaja também efetivamente nesse processo. Uma igreja missional é uma igreja que, compreendendo o seu chamado, vive a realidade do seu mundo ao redor e fala com este mundo do Evangelho de Cristo de uma forma contextualizada, dinâmica, viva, eficaz, não por ela mesma, mas por aquele que a chamou, e faz isso com um amor ao mundo, o mesmo amor com que fomos amados em Cristo. This conference is about transforming churches to become missional in the midst of their culture. A missional church is a people that have learned to live distinctively, that is, live in attractive ways at the heart of the gospel for the sake of the world. So missional talks about a people that live out of the gospel, live in the biblical story, and live in such a way that they are attractive and distinctive, making known the good news by their lives, their words, and their deeds. Uma igreja missional não é apenas uma igreja atracional que, ao pregar o Evangelho, atrai pessoa para ela, mas é uma igreja que prega o Evangelho de Jesus Cristo e vidas são transformadas e essas vidas são ensinadas a viver o Evangelho de Jesus Cristo na sociedade onde elas vivem. Isso. No início daquele vídeo, ele fala a respeito de que durante a semana é mais importante do que o domingo. Né? A ideia ali que ele está passando não é que não há importância no domingo, mas no sentido de missão da igreja, de pregar o Evangelho. Né? É até mais importante a questão durante a semana do que o próprio domingo. Não que ele está dizendo que não é importante a adoração, que não é importante nós pregarmos o Evangelho domingo. Mas principalmente ali o que ele está querendo dizer é que durante a semana se coloca em prática aquilo que se aprende, principalmente no domingo. John Stott, por exemplo, ele fala a respeito, numa das ideias dele, de que a igreja ela deveria ter atividade como igreja mesmo apenas no domingo.
E durante a semana toda ela deveria colocar em prática aquilo que ela pregou em domingo. Através do quê? Através do discipulado, através da evangelização, através da visitação aos irmãos. Então a ideia, por exemplo, de John Stott tem era essa, de que a igreja deveria realmente se reunir somente no domingo e o resto da semana ela fazer aquilo que ela foi ensinada no domingo. E essa acaba sendo um pouco da ideia que ele está falando, né, da igreja que está realmente engajada durante a sua semana. No domingo ela adora ao seu Deus, ela presta culto ao seu Deus, ela aprende também através da mensagem, ela é advertida, ela é ensinada, ela é corrigida através da mensagem, mas durante a semana ela é efetiva. Ela não é uma igreja estéril durante a semana, mas ela é efetiva. Isso é principalmente aquilo que ele está falando ali a respeito de igreja missional. Então, como falei, até um dos focos com relação a esse estudo tem a ver com a questão da vida de Barnabé, né? Aquilo que Barnabé aqui ele nos mostra através da sua vida, sendo usado, logicamente, pelo Espírito Santo. O mérito não está aqui em Barnabé, né? Aqui a gente não está exaltando Barnabé, mas nós olharmos aqui esse exemplo que também ele nos dá. Barnabé, né, sendo usado aqui por Deus. O discipulado relevante, ele assume riscos para encorajar e sustentar os novos convertidos. E isso nós vemos aqui, o que Barnabé ele acaba fazendo. Em Atos 4:32, lemos que Barnabé recebera este nome dos apóstolos. O significado do seu nome é muito forte, pois quer dizer encorajador ou filho do encorajamento. Aí nós vemos Atos 4, versículo de número 36, que diz: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Então o nome dele era José. Barnabé foi ali como um sobrenome, algo que os próprios apóstolos colocaram, como que se fosse um codinome ali a José. E a partir daí, então, eles chamam esse José de Barnabé, que tem esse significado, filho de exortação, no sentido de ser encorajador ou filho do encorajamento. E vemos através, né, da vida de Barnabé, que é narrado nas Escrituras, ele sendo realmente aquele que encorajava, né, exortava as igrejas. Barnabé foi grande exemplo e ele também foi um grande instrumento de Deus, ali principalmente no início da igreja, na expansão da igreja aos gentios. Barnabé, nós vemos através do próprio texto aqui, que lemos, o texto base, Barnabé ele não tinha medo de Saulo, mas a igreja tinha. Se a gente olhar aqui o texto, o próprio texto base que nós lemos aqui fala que o pessoal estava com um pé atrás aí, né, com relação a Saulo. Será que Saulo não está querendo enganar a gente? Lembra que até mesmo Ananias, quando Deus dá a visão a Ananias, fala com Ananias para que ele fosse lá e impusesse as suas mãos em Saulo para que ele voltasse a ver. Ananias mesmo falou: mas Senhor, ele tem perseguido a tua igreja. Senhor, ele é isso mesmo? Então, assim, até ali Ananias, que foi um homem comissionado diretamente por Deus para falar a Saulo, no caso, né, e ali impor as mãos, ele teve receio, como nós vemos aí, no capítulo de número 9, do versículo 10 até o 19. Mas olha aqui o que diz o versículo de número 16 do nosso texto base, que é Atos 9, 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Quem que chegou em Jerusalém foi Saulo, né? Saulo chegou a Jerusalém, saiu de Damasco e chegou a Jerusalém. E aí diz: procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam. Aqui não está falando alguns, não. Fala que todos aqui o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então a igreja estava com medo. E note aqui que fala dos discípulos. O versículo de número 26, juntar-se com os discípulos.
Todos, porém, o temiam. Principalmente aqui a ideia dos próprios discípulos. Eles estavam receosos com relação às verdadeiras intenções de Saulo. Será que Saulo de fato converteu? E aqui nós vemos, então, Barnabé, ele sendo esse instrumento de Deus. Né? O versículo 26, ele fala aí a respeito desse temor. Mas a atitude de Barnabé, o 27, ele vai dizer: mas Barnabé, tomando-o consigo, tomando Paulo, levou-o aos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então, assim, Barnabé ele foi uma grande bênção na vida, principalmente de Saulo. Foi uma grande bênção na igreja e foi uma grande bênção na vida de Saulo, que se tornou Paulo, né, depois. Por quê? Barnabé foi aquele que abriu as portas para ele da igreja. Ele já era uma pessoa convertida, Saulo já era convertido, mas os discípulos principalmente estavam com medo dele. Será que realmente isso é verdadeiro? E aí Barnabé, então, ele é usado como instrumento. Barnabé, como a gente mesmo viu, ali como título, ó, só voltando, aqui, ó, o discipulado relevante assume riscos. Querendo ou não, foi riscos. Ele acreditou em Saulo, viu aquilo que tinha acontecido com Saulo, e ele se colocou no sentido de sustentar os novos convertidos, que era no caso de Saulo. Né? Então, ele teve coragem e até mesmo ele assumiu certos riscos também. Né? Então, muitos convertidos não acham seu lugar na igreja, acaba de ter Cristo como Salvador da sua vida e ele está meio perdido ainda. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? E muitas vezes o que acontece? Senta aí na igreja aí, fica aí. Né? É o que normalmente acontece em vários lugares no nosso país, né? Nas igrejas em geral. Aí. Você teve Jesus como Salvador da sua igreja? Então senta aí, escuta. Né? Escuta a mensagem, escuta a escola dominical, vem aí na quarta-feira para o estudo bíblico também. Se tiver culto no lar, vai lá, faz esforcinho para ir lá. É o que normalmente acontece. Mas muitos novos convertidos, eles ficam perdidos de fato, devido à falta desse elemento integrador. Esse elemento integrador aqui foi essa atitude de Barnabé, que é, olha, vem aqui, pegou debaixo do braço aqui, vamos lá até os apóstolos lá, vou apresentar você para eles lá, né, e vou principalmente levar a questão do teu testemunho, e você também fala a respeito do teu testemunho lá, mas principalmente vou te levar lá. Abriu as portas para ele da igreja. Então, muitas vezes falta esse elemento integrador desses novos convertidos se integrarem na igreja, estão perdidos. Isso que envolve o novo irmão e abre caminho para que ele se sinta integrado na comunidade. Ele não se sinta um elemento estranho no meio da comunidade, mas ele se sente o quê? Integrado. Paulo aqui, quando ele chegou em Jerusalém, provavelmente ele se sentiu meio que excluído. As pessoas estão com medo de mim, né? Ele se sentiu meio que excluído. Mas Barnabé foi esse elemento que realmente integrou Paulo ali na igreja. Irmãos, Deus ele tem nos chamado para ser esse elemento integrador, não só de anunciar a palavra de Cristo, mas a partir do momento que há uma resposta positiva, o Espírito Santo faz a obra na vida da pessoa, né? Nós também podemos ser esses instrumentos de Deus aí para integrar essas pessoas na igreja. Como temos recebido as pessoas? Como temos recebido? Realmente nós temos demonstrado afeto, temos mostrado carinho, temos mostrado hospitalidade para as pessoas. Será que as pessoas elas se chegam à igreja, elas se sentem acolhidas ou elas ainda se sentem meio que deslocadas? E é natural se sentir deslocado, mais do que natural. Então nós precisamos ser esses instrumentos aí de integração dessas pessoas aqui na igreja. Em segundo lugar, nós vemos aí que o discipulado relevante implica ter um coração alegre e olhar com bons olhos o potencial da graça de Deus. E isso daí tudo relacionado com a questão
desse potencial, né, da graça de Deus. Em Atos, capítulo de número 11, versículo 22 e 23, diz o seguinte: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Aqui está falando a respeito da igreja de Antioquia. Né? Assim que os discípulos foram dispersos de Jerusalém, então eles saíam e iam pregando o Evangelho. E alguns foram lá e falaram, né? Tanto que o versículo 19 do capítulo de número 11 diz: então os que foram dispersos por causa da tribulação que veio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então ali eles iam nas sinagogas e pregavam aos judeus, que é o que acontecia com os discípulos, né, na dispersão por causa da morte de Estevão. Então eles começaram a pregar nas sinagogas. Só que aconteceu, o próprio versículo de número 20 aqui, do capítulo de número 11, ele fala que alguns começaram a pregar para os gregos também, e esses gregos se converteram. Então, isso daqui foi uma grande evidência para eles de que era necessário pregar o Evangelho aos gentios também. E então, ali houve várias conversões em Antioquia, e isso chegou ao ouvido ali dos apóstolos em Jerusalém. E o que fazer? Eles tiveram a ideia de fazer o quê? Mandar Barnabé e Paulo ali para Antioquia. E o interessante é que quando eles chegam em Antioquia, você vê ali a respeito da constatação, ali principalmente Barnabé. Quem está escrevendo aqui é Lucas, né? Mas olha a constatação deles, o versículo de número 23. Tendo eles chegado e vendo a graça de Deus. Olha a graça de Deus sendo superabundado lá, entre aquelas pessoas de Antioquia, convertendo o coração deles. E aí o que acontece? Eles se alegraram. Alegrou-se e exortava a todos. Quem? Barnabé. Enviaram quem? Barnabé. Tendo ele chegado, ele se alegrou e exortava a todos com firmeza de coração a permanecerem no Senhor e assim progredirem na fé. Progredirem na fé fazendo a obra que Deus colocou na mão de cada um deles. Aqueles que desejavam ver a igreja crescer, aqueles que desejam ver a igreja crescer e se empenham em ser discípulos que façam a diferença, assim como Barnabé fez diferença, precisam vencer todo tipo de legalismo, preconceito e desconfiança em relação aos novos convertidos, abrindo o coração e olhando com os olhos do amor e da fé que a graça de Deus faz na vida das pessoas. Foi isso que Barnabé fez, né? Ele se alegra ali, afinal havia novos convertidos ali, e novos convertidos que eram gentios, que não era costume deles ali terem gentios como convertidos. Então era algo novo. E com relação à questão até do legalismo aqui, tem principalmente a ver aqui com a questão do texto, ali de Atos, capítulo de número 11, né? Principalmente com a relação à questão dos judaizantes, que tinham aquela ideia de que precisava se circuncidar e precisava de tantas outras coisas, que eles não poderiam se misturar com os gentios. Então foram quebrando barreiras. Mas muitas vezes também a gente tem que quebrar algumas barreiras a respeito dessas coisas. Muitas vezes a gente, por exemplo, pode querer fechar a porta para alguém porque o cidadão usa um brinco. A gente muitas vezes pode querer fechar a porta para uma pessoa que se converteu porque ela tem uma tatuagem. Muitas vezes a gente pode querer fechar a porta para alguém porque ela, de repente, vem de bermuda para a igreja e é um novo convertido. De repente, cabe o quê? A gente instruir e a gente trabalhar na vida dessas pessoas. Mas não fecharmos portas. Não fecharmos portas. E aqui é o que Barnabé ele acaba fazendo. Ele quebra esses preconceitos, essa questão da desconfiança que tem principalmente lá com relação a Saulo, né, que vem a se tornar Paulo.
e assim ele abre o coração dele, né, para que a igreja seja abençoada, e principalmente lá a igreja de Antioquia, ela venha a se desenvolver grandemente. E aqui em terceiro lugar, o discipulado relevante ele é marcado por humildade e altruísmo, né? Essa aqui então são duas marcas a respeito desse discipulado relevante, né? Humildade e altruísmo. Barnabé ele não se envaideceu, nem desejou assumir o poder eclesiástico, né, sobre aqueles lá de Antioquia. Ele não quis se firmar como um líder proeminente naquela região da Síria. O que ele fez foi a Tarso em busca de Paulo. Lembre que quem enviou Barnabé foi os próprios apóstolos. Foram os próprios apóstolos. Então Barnabé, se ele não fosse humilde, ele, por exemplo, poderia falar: agora eu sou o chefão aqui. Vocês todos aí estão aqui debaixo do estrado dos meus pés aqui, porque eu fui enviado pelos próprios apóstolos. Vocês vão simplesmente fazer aqui o que eu mando. Mas não, você vê que ele não tinha isso no coração dele. Ele era alguém humilde. Ele vai ali e percebe a necessidade que tinha do próprio Paulo desenvolver esse trabalho aqui. E isso tudo, Deus falando, Deus tocando o coração de Barnabé. Deus tocou o coração de Barnabé. Paulo ele já tinha se retirado. Paulo ele estava estudando lá em Tarso. Paulo, então, depois da sua conversão, depois desse contato que ele tem em Jerusalém, ele vai para Tarso e passa lá um tempo. Ele passa um tempo estudando e aprofundando. E se nós olharmos, por exemplo, para a carta de Gálatas, nós vemos que o próprio Jesus o instruiu ali enquanto ele estava em Tarso. Porque ele fala lá em Gálatas que a doutrina que eu recebi, que eu vos falo, não recebi de homens. Então, isso principalmente tem a ver com esse tempo que ele estava em Tarso, Paulo em Tarso, se aprofundando nas Escrituras e o próprio Espírito Santo ali falando ao seu coração, né? E ele assim aprendendo ali a respeito de Cristo, e o grande ministério que ele fez principalmente tem a ver com esse período que ele ficou em Tarso. Mas então Barnabé tem ali essa ideia vinda do próprio Espírito Santo: vou lá e vou buscar Paulo. Mas Paulo ele era um homem proeminente. Paulo ele era um homem proeminente, e assim como a própria Escritura revela, Paulo escreveu, por exemplo, 13 cartas. E ainda há discussão de uma outra ainda de Hebreus, se é dele ou não. Barnabé não escreveu nenhuma, pelo menos não inspirada por Deus. Mas olha só, nós olhamos para isso, refletimos sobre isso. Ele era o homem que ia ser a cabeça ali em Antioquia, na igreja de Antioquia, mas ele vai e ele chama Paulo para ajudar. Isso mostra a sua humildade, né, que é algo que é extremamente latente nele. Ele não buscou os holofotes para si, mas lançou Paulo no ministério. Paulo, ele provavelmente pregava a palavra de Deus lá em Tarso, provavelmente pregava, mas Paulo não estava ainda nessa missão de ir aos gentios. Então, quem que lança Paulo no ministério aos gentios, é Barnabé. Barnabé, então, chama Paulo para desenvolver esse ministério junto aos gentios com ele. E Paulo acaba tomando essa preeminência, né? O discipulado relevante, ele revela desapego também às coisas materiais e manifesta amor às pessoas. Em Atos 4:37, nós vemos aqui que Lucas registra que Barnabé vendera uma propriedade e colocara o valor correspondente à disposição dos apóstolos. Barnabé fez aquilo para socorrer aos necessitados da igreja de Jerusalém. A sua preocupação era investir em vidas. Barnabé, na verdade, ele acabou vendendo praticamente o que ele tinha, né, que era a propriedade em Chipre. E aí ele dá ali a igreja, mas ele deu à igreja não era para enriquecer a igreja, mas para socorrer aos necessitados da igreja de Jerusalém.
Irmãos, a igreja de Jerusalém, quando fala aqui de Barnabé, a igreja de Jerusalém já tinha passado de 5.000 membros já. Então, normalmente as pessoas que eram empresárias, a gente fala empresários, mas as pessoas que tinham seus negócios, vamos dizer assim, as suas vendas, elas se convertiam ao caminho, que era chamado, né, aqueles que tinham Jesus como Salvador da sua vida. Os judeus chamavam de o caminho, aqueles que seguiam o caminho. Então, esses que seguiam o caminho, que era, segundo os judeus, era a seita, né? A seita do caminho, que era aqueles que criam em Jesus como Salvador da sua vida. Então, eles paravam de comprar daquelas pessoas. Então, as pessoas elas chegavam à falência, começavam a perder tudo aquilo que elas tinham. E assim eles passavam muita necessidade. Muitas pessoas passavam necessidade. Então, aqui, quando Barnabé ele vendeu a sua propriedade e depositou o valor lá para os apóstolos, ele não enriqueceu os apóstolos, não. Mas o que ele fez foi socorrer os necessitados de Jerusalém. E como havia necessitado lá na igreja. Atos 4, 36 e 37 diz: José, né, que é o Barnabé, a quem os apóstolos deram um sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então ele fez isso, mostrando que ele tinha desprendimento com relação às coisas deste mundo, não preocupando simplesmente em acumular tesouros neste mundo, mas principalmente tesouros no céu. Ao colocar-se ao lado de Paulo, Barnabé demonstrou um amor desinteressado. Isso é essencial para promover um discipulado relevante, né? Então, Barnabé ele realmente colocou Paulo ali debaixo do seu braço, né? E falou: você vai comigo, você vai fazer essa obra aí comigo. Então, a gente pode até dizer que dentro da igreja, Paulo ele se torna meio que um discípulo de Barnabé. O apóstolo Paulo, neste momento aqui, ele está sendo meio que discipulado por Barnabé, né? Como que você vai seguir? Qual é a questão do teu ministério? E aqui, ó, o ministério a gente vai desenvolver diante dos gentios. Isso tudo Barnabé demonstrou grande amor, né? Um amor desinteressado, que deveria ser o amor que cada um de nós deveríamos ter com relação à obra do Senhor, com relação às pessoas, né? Não, até porque é estranho você falar de amor interesseiro, né? Amor interesseiro não é amor, né? Então, quando fala de amor desinteressado aqui, na verdade parece ser até como que se a gente estivesse falando a mesma coisa, que é contraditório você falar de um amor interesseiro, porque não é amor. Com pesar, observa-se hoje em muitas igrejas que a motivação em relação ao discipulado ela está completamente desvirtuada. Tudo bem que a gente pode até questionar a ideia de discipulado, né, com relação a essa questão da forma que está desvirtuada, né? Não são poucos aqueles que exercem o discipulado cristão sonhando com o enriquecimento da igreja. Muitas vezes a evangelização é focada em uma elite de alto poder aquisitivo. Muitas vezes tem se encontrado isso. As pessoas, como se chega se converte uma pessoa pobre e converte uma rica, opa, atenção para a rica, é o que mais acontece. Ou muitas vezes a questão da evangelização é mais focada lá nas pessoas que têm mais condições aquisitivas, né? E não é pregado o evangelho, vamos dizer, a todo tipo de pessoa. É o que muitas vezes tem acontecido mesmo, né? As pessoas, elas, principalmente em várias igrejas, o evangelho ela não tem sido anunciado, não tem sido semeada a palavra de Deus para todo tipo de gente, mas muitas vezes para um tipo específico. Por quê? Vou evangelizar o pobre não vai trazer recurso para a igreja. Muitos têm essa ideia, mais preocupados com relação ao que a igreja poderá receber através daquela conversão do que o que aquela conversão pode gerar no reino de Deus. E isso é qualquer tipo. É qualquer tipo.
Nós olhamos, por exemplo, para a vida de Calvino, por exemplo. Calvino, ele não era um homem rico. Calvino não era um homem rico. E Calvino, ele nunca buscou riqueza para si. E o que Calvino fez, que através do Espírito Santo, né, sendo, lógico, o Espírito Santo sempre por trás e sendo o principal agente, o que Calvino fez, por exemplo, em Genebra, né, e o que Calvino ele fez na história, por exemplo, da igreja, principalmente na área reformada, né? Então, ele era um homem pobre, mas era um homem pobre financeiramente, vamos dizer. Mas o quão rico espiritualmente ele era, quão rico do poder de Deus ele era. E pode ter pessoas que mesmo em situações, em condições financeiras mais humildes, vamos dizer assim, com um poder aquisitivo baixo, ou até muito baixo, pode ser grande bênção na igreja. Pode ser grande bênção na igreja. Então a gente tem que entender que não podemos fazer, nós como crentes, não podemos fazer essas distinções, né? Devemos pregar o Evangelho e discipular todos aqueles que se achegam, né? Todos aqueles que Deus nos envia para discipularmos, né? E não fazermos essas distinções a respeito de, por exemplo, poder aquisitivo, né? Concluindo então o nosso estudo de hoje, a igreja presente no mundo, como a comunidade dos discípulos de Jesus, para ser relevante, não pode ter medo de investir nos novos convertidos, né? Nós não podemos ter medo de investir. A ideia aqui de investir não é tanto a questão financeira, pode ser financeiro também, por que não? Mas principalmente o nosso tempo. Muitas vezes a gente pensa assim, mas será que é mesmo? Vou perder o meu tempo. Na verdade, a gente nunca perde o tempo quando a gente está fazendo a obra de Deus. Em nenhum momento. Se a gente pega e investe em uma pessoa e vamos dizer, não acaba acontecendo aquilo que nós imaginávamos, em termos de vida cristã até, né, em relação à questão de maturidade cristã, mas nós devemos entender que, mesmo que não alcancemos aquele resultado que pensamos, né, nós nunca estamos perdendo tempo quando nós estamos fazendo a obra de Deus, né? E a partir do momento que estamos fazendo a obra de Deus, né, Deus ele está recebendo isto como um aroma agradável a Ele. Por isso, nós de forma alguma podemos ter medo em investir em novos convertidos. Não podemos deixar de assumir os riscos que envolve a aceitação e inclusão de novos membros, né? Também ela precisa se alegrar e olhar com bons olhos o agir de Deus na vida das pessoas, manifestando a sua graça e misericórdia, né, com relação à questão do discipulado e do nosso envolvimento. Com toda humildade e paciência diante das falhas dos outros, é necessário discipular pessoas, estando livre do materialismo, né, sem esse foco na questão do materialismo. A gente deve, na verdade, ter o foco em pessoas, não naquilo que eles possuem, mas nelas mesmo, no sentido de delas terem um maior tesouro que qualquer ser humano pode ter, que é Cristo Jesus na sua vida, que é acumular tesouros no céu através da sua vida, através da obra sendo realizada, né, para o Senhor e através do Senhor na vida desses discípulos. Então vamos ver aqui um último vídeo aqui, que ele vai falar um pouquinho sobre a questão da A reprodução igreja. Faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize.
faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. É assim que ele quer que façamos. E como foi esses discípulos de Cristo Jesus ali, o quão multiplicaram, o quanto eles frutificaram, né? Assim mesmo como nós vemos lá Jesus falando a respeito da videira, né? Ele sendo a videira verdadeira, o pai agricultor. E ali ele diz que o discípulo que está ali vinculado à videira, ele dá muito fruto, 100, 60, 30 por um. E assim devemos ser cada um de nós, darmos muitos frutos ao nosso Deus. Então aqui, encerrando, colocar aqui 2 perguntas para que nós venhamos a refletir. E se você quiser também, quiser compartilhar a sua reflexão, pode até, aqueles que estão fazendo o curso de discipulado quiserem colocar no próprio grupo, né? Ou então, se você quiser também até mandar para a secretaria aqui a sua ideia e assim será passada aqui para o pastor e para o conselho. Qual a sua reflexão? Você acha que a sua igreja tem demonstrado sensibilidade para receber com alegria, indistintamente, note, indistintamente, todos os que elas se aproximam, crendo no potencial transformador da graça de Deus? O que você acha a respeito disso? Agora, quando você fala a respeito da igreja, muitas vezes a gente tem que olhar para nós mesmos, né? Muitas vezes a gente simplesmente fala assim, eu faço, mas a igreja não. Ou a igreja faz e eu não. Isso daqui, tanto olharmos de uma forma coletiva, como também a questão individual, refletirmos isto. Em sua igreja, há muitos elementos que cumprem um papel que Barnabé cumpriu, no sentido de facilitar a integração dos novos convertidos. O que pode ser feito para melhorar ainda mais este trabalho? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, venha nos fortalecer, venha nos corrigir, venha nos ensinar, venha nos exortar a fazermos aquilo que deveríamos fazer, né? E isso tudo para a glória do nosso Deus. Que Deus ele fortaleça a vida de cada irmão e derrame assim graça sem medida. Vamos orar, encerrando assim o nosso estudo de hoje. Maravilhoso Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo estudo que tivemos da Tua Palavra, Pai. Agradecemos porque o Senhor não nos deixa ignorantes a respeito do desejo do Senhor para conosco. Que o Senhor, ó Deus, venha avivar as nossas vidas para que venhamos a fazer aquilo que o Senhor requer de cada um de nós, ó Pai, como dispenseiros, ó Deus, da multiforme graça do Senhor neste mundo. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor mesmo nos chamou. E o Senhor nos chamou para sermos Teus filhos e para fazermos discípulos, ó Deus, aonde formos. Que o Senhor nos ajude em nossas debilidades, em nossas fraquezas. E que o Senhor, ó Pai, não nos deixe, ó Pai, trilharmos o caminho segundo o nosso próprio desejo, mas segundo aquilo que o Senhor requer de nós. Ó Deus, que o Senhor nos ajude com relação a qualquer dificuldade que tenhamos e que o Teu Santo Espírito nos use como instrumentos do Senhor nesta obra que o Senhor nos legou como igreja. É o que nós oramos a Ti, em o nome de Cristo Jesus. Amém.